Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Pai bondoso, Senhor do céu e da terra, ajuda-nos. Guarda, Senhor, as nossas vidas, abençoa a Tua igreja na cidade, no campo, manifesta o Teu poder na vida dos meus irmãos, guardando cada um. Abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa as famílias, ó Deus, os Teus ministros, manifesta o Teu poder, meu Senhor, na vida dos novos convertidos, guardando, abençoando, ajudando cada um, operando, Senhor, também na vida dos idosos, abençoa os viúvos, as viúvas, os órfãos, os necessitados e enfermos. Deus fiel, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e o nosso desejo desde o começo do nosso trabalho, em 1988, é trazer a mensagem da Palavra de Deus. O mundo passa, a sua concupiscência passa. A religião passa, a religiosidade passa. A empolgação passa. As decepções passam. Os grandes movimentos passam. A palavra de Deus permanece. Eu, no decorrer da minha história, da minha vida, mais de meio século servindo a Deus na sua Assembleia, na Assembleia de Deus, eu vi todo tipo de movimento, dos piores, dos mais estranhos, aos aparentemente mais inocentes. Tudo passou. Verdadeiros desastres. Apareceu um sujeito aqui que trazia uma novidade. Orava e Deus fazia, conforme eles diziam, um milagre. O sujeito chegava lá faltando dente, está faltando aqui o canino, está faltando aqui o molar, o terceiro molar, não sei o quê. Aí saía com os dentes de ouro. Nunca aceitei, nunca entendi, e quem me perguntou, perdi alunos, porque o senhor não acredita, não acredito não. Não acredito. Não acredito porque não tem função. Não tem função. Se Deus quisesse que as pessoas tivessem dente de ouro, já tinha feito nascer dente de ouro. Se Deus deu originalmente ossos, dentes de ossos, por que agora, na idade adulta, um milagre de uma oração de alguém vai sair dente de ouro? Não acredito. Acabou, ninguém nem fala mais. As decepções. Eu não sei se o diabo enganava eles ou se eles enganavam o diabo. Eu só sei que não é verdade. Não é verdade. Apareceu a dança, vamos dançar. Tem que louvar dançando, jogando as roupas para cima. Dançando, mas tem que ser tecido leve para voar, esvoaçar. Passou, tudo passa. Passa o clamor para mudar o Polo Norte, passou todas as fantasias. Eu vi, na minha geração, as maiores bobagens. Tudo passou, mas a palavra não passou, não vai passar, não passará. Vai se cumprir até o fim. Vamos meditar. O nosso texto é Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. O apóstolo Paulo, doutor da igreja, levantado por Deus para instruir os gentios que viviam na corrupção espiritual, nos dá excelente orientação pelo Espírito de Deus nesse texto sagrado. Então, a leitura é Paulo, apóstolo, orientando Tito, um jovem obreiro, para trabalhar, para engrandecer o nome do Senhor e edificar a sua igreja. Tito 3:1. Admoesta-os
a que se sujeitem aos principados e potestades, e que lhes obedeçam, e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória ao nosso Deus pela leitura em sua palavra santa. Querido Senhor, lemos a tua palavra, pedimos a tua direção e proteção, apresentamos ao Senhor os nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, os que estão conosco neste horário e os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa os nossos inscritos no YouTube, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos amados irmãos, amigos no Facebook, abençoa, Senhor, os nossos seguidores. Deus fiel, Deus misericordioso, nos dá graça, Senhor, para aplicar esta palavra santa e nos dá confiança, Senhor, para expor com alegria. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo era um homem que estava possivelmente com seus 65, 70 anos, quando escreveu esta epístola para um jovem obreiro que ele, juntamente com os que trabalhavam ao seu lado, conduziram a Cristo mediante a pregação do Evangelho na sua pureza. E como todos, até recentemente, todos os salvos tinham oportunidades de falar da salvação. As igrejas tradicionais, com muito cuidado com a palavra, para que não houvesse ensinamentos sem alinhamento com a pureza, com a verdade, com a real interpretação, sempre cuidaram de preparar obreiros, ministros, para ministrarem seguramente. Mesmo assim, existia a oportunidade nestas mesmas igrejas ou naquelas mesmas igrejas para que leigos expressasse a sua segurança, a sua gratidão, o seu amor e desse testemunho dos feitos de Deus em suas vidas e famílias. Na Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, isto foi muito comum, até porque não tínhamos ministros graduados até poucas décadas atrás. Temos uma história de quase 120 anos e, pelo menos, até os 40 anos, mais ou menos, a maioria dos nossos ministros, dos nossos pregadores era leiga. Resultado, todos
tinha uma oportunidade de pregar sem se aprofundar nos temas mais difíceis, mais delicados, mas sempre falando como aquela simplicidade da proclamação. Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo prepara as pessoas para o seu reino. Esta foi a tônica da igreja por décadas. Está mudando porque estamos vivendo uma vergonhosa calamidade. Mas mesmo assim, ainda existem muitos pregadores leigos, encorajados e encorajadores para que alguém manifeste-se publicamente a respeito dos atos do Senhor. O apóstolo Paulo tinha preparado pessoas, Tito era um desses homens, e o Tito tinha sido colocado como ministro para ministrar em Creta, na ilha de Creta. Ali tinha vários trabalhos. A ilha de Creta tinha muita atividade eclesiástica. E esta epístola foi escrita para encorajar o Tito e para municiá-lo com a expressão da verdade. Neste texto que nós lemos, Paulo diz: admoesta os cretenses, admoesta os cretenses, admoesta os crentes, admoesta os servos de Deus neste lugar, que sejam sujeitos às autoridades, que não sejam rebeldes. As autoridades são constituídas por Deus, a não ser os usurpadores, perversos, que matavam a autoridade anterior para tomar o espaço. E estas autoridades, mesmo assumindo o poder desonrosamente, os servos de Deus eram ensinados a não confrontar. Então, admoesta-os que se sujeitem aos principados, que se sujeitem às autoridades, aos potestados, aos que exercem poder, e que obedeçam estas ordens, às ordens deles, e estejam preparados para dar bom testemunho, preparados para toda boa obra, preparados para dar testemunho condizente com o que você se apresenta como sendo servo de Jesus Cristo. E a primeira orientação aqui, na sequência, é: não fale mal, não infamem, a ninguém infamem. Mas ele é ladrão, ele é perverso, ele é perturbador. Não, evita isto. Não faz parte do evangelho, não faz parte da pregação. E hoje tem o que fazer. Hoje você deve só divertir as pessoas. Conhece? Sabe como é que ele faz? É perverso? Evite. Não sejam contenciosos. Contenciosos, aquele que fica contendendo, ele quer contenda. Você está aqui por quê? É porque eu quero desmascarar ele. Eu quero desmascarar ela. Eu quero desmascará-lo, desmascará-la. Eu vou perguntar publicamente aqui, eu vou fazer vergonha a ela, a ele. Não seja contencioso, mas seja modesto, seja moderado, mostrando mansidão para com as pessoas. Porque também, antes da sua conversão, você era um insensato. Antes de se converter, você era desobediente. Antes da transformação, você era extraviado, sujeito daqueles que não respeitam pai e mãe, não tem amor pelos filhos, não tem lealdade ao cônjuge, não tem respeito ao patrão. Era isso. Servindo
animalescamente a sua consciência suja, seus deleites, vivendo maliciosamente, vivendo cheio de inveja, odiando as pessoas e semeando ódio. É isso que diz o versículo 3. Mas houve um encontro com Jesus. Houve um encontro com Jesus. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, para com os homens, o Salvador é Jesus Cristo. No versículo 5 ele diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não por merecimento nosso, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. Segundo o amor que tem no seu coração. Segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, ele nos lavou, ele nos regenerou pela ação do Espírito Santo. Pela ação do Espírito Santo. Nós passamos por esses processos. Nós fomos salvos, lavados, regenerados e renovados pelo Espírito Santo para viver com Deus, para servir a Deus, para falar com Deus e para falar de Deus. No versículo 6 ele diz que ele derramou abundantemente sobre nós, não por méritos nossos, mas cumprindo a promessa de Jesus Cristo. Você não foi salvo por merecimento, e você não recebeu revestimento e dons por merecimento. Nós fomos salvos pela graça e recebemos dons e revelações e revestimento e graça espiritual pela promessa. Para cumprir a promessa, Deus nos deu, nos concedeu, sem ação da nossa parte. A única ação da nossa parte foi dizer sim para Deus, aceitar a sua palavra, receber a sua oferta, a oferta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós passamos pelo processo, ele nos salvou através do sacrifício do Cordeiro, ele nos lavou com o sangue do Cordeiro. Ele nos regenerou e nos renovou pela ação do Espírito Santo, que foi derramado abundantemente sobre nós como igreja. Para que, sendo justificados pela sua graça, não é merecimento. Eu mereço, eu fiz, eu sou bonzinho, eu sou isso. Não é. Foi pela misericórdia. Foi pela misericórdia tascardia, a operação de Deus, que brota do seu próprio coração amoroso para com o homem perdido. Para que, segundo ou sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros. Herdeiros, herdar é muito bom, com certeza.
eu não herdei, humanamente falando. Meu pai morreu muito cedo, deixou bens. Eu era criança, eu tinha 6 anos. Minha mãe casou-se em segunda núpcias e teve vários filhos. E quando a minha mãe faleceu, eu, ainda solteiro, eu tive a hombridade e a decisão de ir lá e renunciar ao que seria minha parte. Não ia vender, colocar estranhos entre os meus irmãos. Eles não tinham como pagar minha parte. E eu renunciei. Não herdei, mas eu acho que é muito bom herdar. Herdar casas, apartamentos, sítios, fazendas, poupanças. Acho que é muito bom herdar. Não herdei. Mas aqui nós somos herdeiros. E não é herdeiros de pouca coisa. Somos herdeiros da esperança da vida eterna. Herdeiros da vida eterna. Herdeiros de Deus. Filhos de Deus. Herdeiros de Deus. E Jesus Cristo ensinando com toda clareza. Ele diz que no final vai ser assim. Vai dizer aos que estiverem à sua direita, após a separação de todos em 2 grupos, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, palavras de Jesus. E quando houvesse esta separação, esta segregação, o Senhor diria aos que estivessem à sua direita, aos que estiveram, aos que foram fiéis a Ele: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, herança, somos herdeiros, para que, segundo a sua bondade, nos fazendo herdeiros, tenhamos esta participação. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Meus amados irmãos, não existe nada melhor, nem mais profundo, nada mais a ser revelado em benefício do homem, nada mais do que a salvação na pessoa bendita de Jesus e a herança eterna no reino da glória. Que Deus abençoe os meus amados irmãos em todo lugar. Vamos orar, interceder pela igreja. A igreja está sofrendo no Brasil e no mundo. A igreja está sofrendo principalmente pela ação do homem perverso. O mundo jaz no maligno. Autoridades constituídas malignamente. É um desastre. Estão querendo drogar a nossa nação, drogar o mundo, amaldiçoar as famílias. E, por sua vez, a igreja. Vamos orar pelos nossos queridos irmãos. Amado Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor e pelo teu perdão. Abençoa, meu Senhor, toda a tua igreja. Guarda os meus irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoa os teus ministros. Ó Deus, da graça, da coragem, da vigor, da sabedoria do céu,
Dá, meu Senhor, interesses espirituais profundos, para que não haja como empenhar, Senhor, os teus valores por qualquer outra razão. Amado Deus, guarda o teu povo, guarda cada família na tua igreja, opera entre nós pelo teu amor. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Tu conheces cada pessoa, cada família. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.